Olá pessoal, estamos começando mais um Comércio em Foco, podcast comemorativo dos 50 anos do Sincomércio Catanduva, que é o Sindicato do Comércio Varejista de Catanduva, representa aí os comerciantes da cidade. Aqui ao meu lado, Ivo Pinfield Júnior, presidente do sindicato, sempre presente aqui conosco. Prazer enorme estar aqui novamente, recebendo os proprietários da marca da moda, a Maju e o Matheus, com muito prazer recebê-los aqui. Obrigada pelo convite, Aí, sejam bem-vindos. o prazer é nosso. Valeu. Então, a Maju e o Matheus, eles são proprietários da marca da moda, é uma loja muito conceituada aqui na cidade, ela está presente ali na Avenida Orlando Zancanner, né? E a gente queria entender e que vocês compartilhassem um pouquinho com a gente como começou a história da loja, de onde surgiu a ideia, se vocês já eram comerciantes, se já são de família de comerciantes. Quer começar? Ele vai falando você. Então, a loja tem uma longa data, né? Começou assim, a gente não sabe nem ao certo a data que começou, porque minha mãe começou muito cedo, vendendo roupa em casa para as amigas. Na época não era nem a roupa pronta, ela vendia tecidos. Tinha, né, teve essa fase que as pessoas costuravam, levavam na costureira de preferência. E aí depois começou com roupa, e aí era misturado, era roupa infantil, às vezes tinha alguns acessórios, era tudo junto, né? Em Vila Roberto, uma cidade, um distrito de Pindorama micro, né? E aí ela foi... Aí depois a gente foi pra Pindorama, né? Ela é muito... Teve a loja de Pindorama também. Tem muito jeito de comerciante, quem conhece minha mãe sabe, né? Ela não tá aqui presente hoje, mas ela é toda... Ela veste a camisa total da marca da moda. E aí ela começou expandindo pra Pindorama, né? Ela teve a loja dela em Pindorama. Depois de Pindorama, aí eu já tava na adolescência, né? O Matheus já tava trabalhando com meu pai. E aí quando eu tinha uns 17 anos, que eu tava... indecisa. Eu lembro que na época todo mundo da minha sala queria fazer medicina aí, e eu tava quase entrando nesse bolo, sabe? Sim. Nossa, mas eu não tinha vocação pra isso. Eu tava mas tá estudando, tava fazendo força pra ser médico. Aí eu falei assim, não, né, vamos pensar melhor, vamos... E aí com 17 anos minha mãe falou, nossa, surgiu um ponto tão bom, eu tinha 17 anos ainda, né, não tava terminando o terceiro colegial. E aí ela tava meio sem coragem de assumir sozinha. Ela achava que era muita coisa ficar com essas duas lojas, né? Que ela já tinha loja de Pindorama andando, não tinha muita noção de funcionário. Sim. Não conhecia tanta mão de obra em Catanduva. E aí eu topei, e aí eu comecei a trabalhar. A loja inaugurou quando eu fiz 18. A gente começou a trabalhar, assim, eu lembro que foi no mesmo mês. E até hoje, né? Eu já aqui em Catanduva, do Ponto Novo, 11 anos já. 11 anos de... Sim. 12 anos vai fazer agora, não é? E no começo... sempre confunde, 12 anos de loja. A gente estava num ponto menor, que hoje nesse ponto... é na mesma rua, né? Na Orlando Zancanner, só que mais pra esquina. E agora, depois de um tempo de loja, a gente comprou o terreno na mesma rua, foi construindo do nosso jeito, com as características que a gente precisava, né? A loja inicial era 70 metros, a gente, que nem aquela batia escanteio, cabeceava, fazia tudo, na verdade. Nossa, né? Cadastrava, até hoje a gente participa disso, mas hoje é mais delegado, tá mais estruturado, tá bem mais organizado. Espaço, né? Para escritório, para nada. Aí a gente fez um belo planejamento depois. Vocês fizeram exatamente de acordo com as necessidades que vocês sentiram com a sua experiência. As necessidades, graças a Deus, estão sempre aumentando, né? Ótimo. Graças a Deus, a gente acabou de fazer uma reforma agora interna, não na área externa, na área da loja. Agora já teve uma melhoria na loja também, que o espaço ficou pequeno, aí compramos a loja lá do lado, né? Aí foi feito o Bencoado, que hoje também é vizinho nosso lá, e tem uma loja... E o estúdio MM, fundo, que era do nós. ladinho também. A gente tem um estúdio de beleza, né? Sim. Que é um espaço de beleza, na verdade, que além do nosso espaço, a gente agrega... Tem esteticista, loja de maquiagem, vai ter uma loja infantil inaugurando dentro do espaço. Maravilha. Então a gente começou do lado da loja. Também, uma loja de maquiaria. De maquiagem. Aí, do lado da loja, deu certo. Mas o espaço estava mínimo. Sim. Aí a gente mudou para o outro bairro, né? Isso. Como que é conhecido o bairro? Não é Top Life. Top Life, que o pessoal fala?
O estúdio não, o espaço... Espaço MM. Espaço MM no foi pra lá. Então a gente tem mezanino, é um lugar maior pra gente conseguir... A gente tava com problema com estacionamento também, porque vai muita gente, né? E aí lá tem mais espaço, ficou mais cômodo pras mulheres irem lá. Né? Que bom. Ficou legal o espaço. Mas vocês ficaram então com a marca da moda da Avenida e com a MM, que foi para o Top Life. Isso. Ah, perfeito. Lá a gente consegue, porque como é muito... rotativo, né? É unha, então é muita gente ao mesmo tempo que precisa estacionar. Então a gente conseguiu um terreno ao lado, faz um estacionamento para as clientes. Tem 20 vagas assim no total, Ótimo, perfeito. Então aí consegue... Facilita muito. Facilita a vida. Eu acho que esse é o grande segredo do comércio de maneira geral. Bons produtos, preços bons, facilidade de estacionamento hoje em dia. Facilitar a vida, né? Tudo, facilita. Quem vai comprar tem que ter facilidade de todas as maneiras. Então, quem descobre essas qualidades, nesses valores, já está no meio caminho. Isso vai explicando o sucesso da marca da moda. E a marca da moda hoje, ela é focada em quê? Moda feminina, moda masculina? Vocês vendem infantil? A gente tá, como a Julia me falou também na introdução, que eu vim para a loja mais ou menos quando ela começou também. Eu trabalhava, nossa família de comerciante, né? Meu pai tem um comércio de seminovos de caminhão. Sei. Ali chama SB Veículos também, que é aqui na cidade de Catanduva. Trabalhava com ele. Aí quando minha mãe teve essa ideia, que surgiu essa vaga aqui, esse espaço aqui, nós falamos, vamos todo mundo pra lá. E a gente começou também o masculino. Na época era só feminino. Certo. E na época também a gente não tinha marcas assim, de expressão na loja. Hoje a loja é uma loja multimarca que reúne uma série de marcas assim do mercado que hoje são marcas boas, né? Sim. Exato. Então a gente começou a pegar as marcas masculinas e também começou a vender masculino também. Ô, Matheus, me fala uma coisa, é uma curiosidade que eu sempre tenho, né? Por que tem muito menos loja masculina do que feminina? Por que será? A mulher consome demais. Pra você ter uma ideia, a nossa venda masculina, cerca de 70% do rendimento masculino é a própria mulher que compra pro homem. Pro marido, é isso mesmo. É a esposa que compra pro marido, que vê as fotos que tá lá na loja, já passeando pela loja. Não só pro marido, né? Pro filho, namorado. Comanda. Pro pai, pra tudo. Comanda tudo, né? E faz as compras realmente. Ela comanda. Aí, o marido fala, eu quero uma de tal cor. Não, essa fica melhor. Mas tem mudado bastante. Eu lembro assim... antigamente a gente tinha algumas marcas, vou falar na época de 20 anos atrás, a gente vende ainda, mas a Carmin era algumas marcas que faziam masculino e feminino. Então a gente pegava o masculino só pra ter, sabe? Não era uma coisa específica, né? Pra dar opção. Era tipo assim, da loja, era 10% das vendas masculinas na época, né? Pouco. Hoje, com bastante trabalho do Matheus, ele tem pesquisado muito... tem feito uma cartela de clientes legal. Então, assim, com esse trabalho, aumentou. Hoje é 70-30, mais ou menos. Alguns meses, um pouco mais expressivo. Dezembro é um mês muito bom. Dezembro é um mês muito bom, porque tem o muito homem presente. compra em dezembro também, né? Certo. Homem compra em duas épocas. Final de ano, em promoção. Não, e ele compra, ele também... A característica de compra do homem é diferente. Sim. Ele compra quando há uma necessidade, assim. Sim. Vou ter um evento. Então, ele precisa comprar. Ele compra por essa necessidade. Exato. Tem alguns homens que não. Trabalho, né? Tipo assim, é por necessidade. A mulher não é por necessidade, né? Mais por impulso. Se ela viu uma peça que ela gostou, eu vou ter um evento daqui 6 meses, mas eu gostei agora. Vou comprar agora. Já vou aproveitar que deu certo, né? O homem não tem essa capacidade de se prever 6 meses antes. Vai fazer dessa forma. Que o mundo feminino, ele oferece muitas possibilidades do que o homem não, né? Porque pra trabalhar, para um homem estar bem arrumado, ele usa uma polo ou ele usa uma camisa. E dependendo do trabalho, se for mais tranquilo e tal, ele pode dar até uma camiseta. Mas só tem essas 3 opções, não existe outra, né? A camisa, a polo ou a camiseta com a calça. Que a calça vai ter jeans ou de sarja. De masculino na loja é infinitamente menor a quantidade de itens em relação ao feminino. Sim. É como visualmente. O homem também, ou cabelo, bigode, barba. Ele não muda. Fora isso, ele não tem como mudar.
Não. A mulher já faz 1000 tipos de cabelo, já Sim. se pinta, muda a cor Mas do cabelo, muda tudo. Nós não Uma temos. questão que a Júlia levantou, no começo a gente tinha, além de não ter as marcas específicas de homem, que eram marcas que eram complementares, algumas marcas a gente tinha que tinham masculino e feminino. Hoje a gente tem marca só masculina na loja, mas antigamente a nossa loja era muito, assim, feminista, né? Não, afeminada. Não, era um ambiente muito Não é feminino. feminista, a Feminino. palavra errada. É, assim, E quando é assim, espanta um Afeminado, pouco. é. Era um ambiente Os homens, né? afeminado mesmo. Tipo, não, é uma coisa muito colorida. Hoje a loja é mais neutra, aparece as roupas, né? Entendi. Uma loja cinza. Tá Então certo. o homem entra com mais facilidade. Acho que Sim, é. é Exato, uma coisa mas que não barra ele, eu acho. ele Isso. passa na frente e Não sabe choca, que, né? Vamos que dizer, aquilo ele lá fala, não é não, uma não é, loja aqui é só de mulher. mulher. Sim, É, ficar naquele Com lugar. medo Mas disso, você tem encontrar razão. o público feminino comprando, não ficar à O vontade. Matheus tocou num ponto importante. Eu mesmo sinto isso em alguns lugares que às vezes a gente vai, que você vê que a loja é mais feminina, pode ter algumas peças masculinas, mas você nem entra muito para perguntar alguma coisa. Não é teu Essa ambiente, cara que né? não é o ambiente do homem, Ele não vamos percebe que dizer, não é não ambiente. sente. Então nós tomamos esse cuidado também. Quando a gente foi mudar, eu até falei com a minha irmã, com a minha mãe, vamos fazer uma coisa mais neutra. Se a gente quer atender o público masculino, tem que ter esse espaço, cuidando também de ter um dúvida. espaço masculino Mais na loja. sóbria, mais minimalista. Tipo, a gente colocou bastante cinza, bastante. Não tem nada de muito. Pra destacar a roupa É, mesmo, né? Sim. E também a gente deixou um ambiente pro homem esperar. Porque o homem, quando ele vai com a mulher, num sábado, é um dia que a maioria folga, Sai né? o homem e a mulher, né? É, sai o homem e a mulher. Tem lá uma cervejinha, tem lá todas as coisinhas Bom, pro isso, é. homem. E tem um sofá, umas poltronas confortáveis, porque ele, pra escolher uma polo, ele decide não rápido. prova duas. Ele prova uma. E se aí ele Sim. gostou, ele leva 3 cores. Tá ou 2 certo. cores. É isso. Então ele gasta 2, 3 minutos, né? Tem No razão, provador é muito rápido. E a mulher já demora mais. A né? mulher demora mais. Então ele precisa ter um lugar de espera, né? Tem Ele dúvida. precisa ter um aconchego. Agora, se ele tá legal. numa poltrona gostosa com uma cerveja na mão, já é Ele fala, diferente. compra bem. Pode Já vou comprar. Num sábado, calor. São estilos de compra diferentes. O cara sim. quer praticidade, É, a ele quer marca da chegar... moda oferece uma experiência para o cliente, Sim, né? sim. Isso que é bacana. E vocês fazem sempre eventos dentro da loja também, né? Que a gente sempre tem acompanhado aí nas redes A gente sociais. procura... Parcerias também com outras Isso. lojas, né? Acho bem Meu legal irmão isso. faz muito bem isso também. A gente sempre. fazia muito antes do Covid, assim, mas muito. Uhum. Era O pessoal procurava nós mensal, também, né? até Sim. menos tempo que a cada 15 dias, a gente fazia muito. A gente chegou até a fazer umas rodas de conversa, pegava, por exemplo, um nutricionista para falar sobre nutrição, vai. Aí fazia, colocava as cadeiras, presença confirmada, fazia tudo. Aí depois mudou um pouco, né, o estilo De evento. Não, mudou o estilo até de consumo Sim. pós-Covid. Pós-Covid, tem razão. Sim. Até estilo mesmo, eu acho que Roupa, né? Conforto, aquela o parte... confortável, assim, as pessoas desceram um pouco do salto, literalmente, falando, as Sim. mulheres não querem mais tanto. É diferente. Até os eventos, agora que tá tendo uma cadência maior na cidade, deu uma parada boa. Eu lembro que Sim. tinha muitos shows, assim, que agora que tá começando a Tá retomar, retomando né? agora, tem razão. Até o estilo Ficou um bom de... tempo, não O ficou... homem pode também, assim, a gente tem métrica de venda lá, do que mais vende, peças que mais vende. Camisa, por exemplo, era o item que vendia mais antes da pandemia. Após a pandemia, começou a vender menos. Não sei se tem alguma coisa... Não sei se a pessoa parou por causa do trabalho formal de ir, por exemplo, o cara que começou a fazer home office, entendeu? Parou. Mas em casa, então, Então deu O uma- próprio não fórum, compra né? tanto. Começou com audiências É. virtuais. Começou a ter menos, mudou a bem. pessoa começou a comprar mais E o polo, calor, camiseta. o calor também, né? Também, Eu acho que o também. calor Mudança também é climática. muito forte hoje. É. O pessoal acha que a polo é mais gostosa para ficar, mais tranquila. E também a nossa cidade em si, às vezes muitas vezes ela é carente de lugares para sair à noite, assim, arrumado, sabe? sim. Aquela coisa que você tem que se Tem que produzir. tem que se produzir para É. sair. É. Então, antes a gente ainda tinha alguns restaurantes a mais, eu lembro, alguns lugares Sim. que as mulheres se importavam mais, de Sim. ir mais chiques, assim. A Mas, gente vendia mais esse estilo de roupa. Hoje a gente vende uma roupa mais ô, Maju, casual. mas você colocou um ponto também que a gente observa, né? E nós que somos de mais idade, vamos dizer, né? Já vivemos bastante experiência. Então, o que acontece? Eu vejo hoje em restaurantes mais chiques um pouco, seja aqui ou em outros lugares,
E principalmente os jovens, eles vão de bermuda, vão de chinelo. É o estilo do consumo mudou. Coisa como mudou. E a gente estranha, porque não vou dizer na minha época, mas anos atrás não era assim. Pessoas se produziam um pouco mais, mesmo o homem, tomava mais cuidado. Hoje está muito mais liberal, as pessoas estão mais à vontade, né? Às vezes até, se for olhar pelo lado de se vestir, estão até menos preocupado com a beleza da roupa ou com a marca. Eu acho que é um comportamento que teve bastante influência pós-pandemia, assim, sabe? De dar uma relaxada em relação a isso. Eu lembro que a gente vendia mais os vestidos mais arrumados que tinham que pôr como a sandália, sabe? Agora a gente vende roupas que a pessoa pode trabalhar, usar um tênis, né? Ela vai de tênis, ela não tá mal vestida, mas ela tá... Sei lá, não, é mais casual mesmo. Mais casual. Essa é a acho que a palavra. definição é correta, isso daí. Mas que bom. E vocês sempre gostaram do comércio? Vendo o exemplo da mãe, vendo o exemplo do pai, são comerciantes. Deu certo o sangue? Deu, né? O resultado está aí. Mas precisou de um empurrão muito grande ou vocês foram assimilando aquilo, gostando e falando, não, meu negócio é esse daqui? Não, eu desde o começo eu queria mesmo comércio, que a minha irmã tentou. Nossa, eu tentei, outras coisas. Aí eu fiz matrícula em São Paulo, na faculdade, tranquei a matrícula antes de começar, porque deu certo esse ponto. Então, assim, eu tava meio... acho muito nova, né? Influenciada, porque na verdade na minha sala também, acho que 80% falava em medicina também. Não, mas não é nem medicina. Aí eu também, não só medicina, alguma faculdade. Outras coisas. Ninguém sai É muito raro alguém sair do colégio pra começar a fazer faculdade e falar, eu vou ser comerciante. Não é? Tem razão, é difícil. Não tem eu vou abrir um negócio, porque não tem como você... No começo foi muito difícil. Eu tinha uma funcionária, então eu fazia tudo. Hoje a gente tem o quê? 15, então é uma equipe muito tranquila, assim, já tá toda acostumada. Trabalha com mais tranquilidade. A gente trabalha com mais tranquilidade, você não tem hora pra nada, você tem uma funcionária só. Dedicação total. Dedicação total. A gente ia abrir a loja mais cedo pra cadastrar, por exemplo, porque o espaço físico não dava pra cadastrar. Mais faculdade, então eu chegava super tarde da faculdade, acordava super cedo pra cadastrar, pra passar, pra colocar etiqueta, tirar foto antes da loja abrir, porque também nem tinha espaço pra tudo isso. Então, não numa época que as pessoas estão mais preocupadas em sair e faculdade, então, assim, foi um choque. Então, eu acho que teve. Mas foi muito... Nossa, aproveitou. Acho que eu acho aproveitou. que teve um empurrão. Exato. Que hoje... a gente agradece. Viu a gente sofreu um pouquinho no começo, mas foi muito importante. Nós temos um privilégio, nossos pais são muito bons. Eles são. Isso que é importante. São demais. É importante, você que está nos assistindo aí, saiba como é difícil ser proprietário de empresa. Não é fácil, não. Não é? A pessoa vê às vezes, não tem férias, ou não tem... tem férias, né? O patrão sai quando quer. Isso tudo conversa, a gente sabe que não é assim. No final do dia pegar o dinheiro na caixa. Vendeu, passa no caixa, pega o dinheiro, não é? Às vezes sai e tá com a cabeça lá pensando, né, também. Não é tão simples. Não desliga, mesmo em casa, né? Você tá preocupado com isso tudo. A gente até brinca, assim. Como é que vocês dividem as tarefas? A gente fez uma divisão boa. Agora, acho que assim, a minha irmã sempre foi mais da linha de marketing, ela também ajuda muito em compras, tudo, mas ela tem essa visão de pensar as marcas novas, de falar, não, essa aqui é uma marca que no momento que a gente tem que ir atrás dela. Sempre tem essa visão de moda mais, né? E eu tava na parte de gestão, de compra, números, isso performa bem, isso não performa. Certo. RH, contratação, eu também participa. Todo mundo é meio... Algumas a minha mãe, coisas a gente não delega, né? Algumas coisas... A atividade fim da empresa não tem como delegar, né? A gente não delega e nem pede muita opinião. Certo. Porque, assim, as meninas da loja, por mais que elas tenham muita boa vontade para ajudar, elas não estão enxergando as coleções todas, o macro, como a gente está enxergando. Então, não tem como ficar pedindo opinião de uma peça solta, né? A gente tá enxergando mais de 1000 peças em cada coleção, mais de 20 coleções. Então, assim, é muita coisa. Exato. Então, a compra a gente não delega nunca. E quando é possível, nós vamos os 3. Certo. Quase sempre nós vamos 3, né, Marcos? A ideia é sempre... Ou pelo menos em 2, para fazer as compras. Outra coisa que que eu delego pouco é a parte do marketing feminino. Hoje a gente tem até uma pessoa que faz, mas assim... é uma construção, né? A gente vai construindo a identidade da loja com a cliente, a identificação, né?
eu, pessoa, como minha cliente, ela sabe, ela acredita em mim. Porque eu já tô há mais de 10 anos. O seu gosto, vamos dizer, das suas compras bate com o dela, então, né? ela acredita em mim porque eu tô construindo isso há 10 anos, né? Sim, não começou agora. Eu tive essa construção. Então, assim, se eu delegar todas as fotos, porque nas fotos eu explico qual é o tecido, o corte, por que tá usando, né? Os vídeos, sabe? Sim. Então, assim, eu preciso ter essa ligação, né, com a minha cliente, porque senão não faz muito sentido, né? Claro. Então, isso a gente delega pouco, as compras a gente delega nada e as contratações também, né? Passam também por você. A gente chama gerente para participar, tudo, mas a gente está junto também na contratação, porque às vezes a gente já passou por tanto que agora já começou a pegar um filtro, mas sempre você acaba se equivocando ou subestimando, já teve vezes de subestimar, fala, não, acho que talvez não surpreender, né? E depois foi bem. Então é aprendizado sempre, né? Não tem dúvida, direto, né? A gente né? tem que saber sempre o que é o primordial, o essencial, né, para a loja ter bom funcionamento. Por exemplo, eu passei por uma fase agora com 2 filhos pequenos, tô grávida de novo do terceiro. Sim. Então, assim, eu tenho o meu tempo de loja é menor do que o tempo que eu tinha para ficar na loja antigamente, Sim. que era total, né? Era dedicação total. Então, quando eu tô lá, tem que valer todos os minutos a pena, entendeu? Tenho que fazer acontecer. Ser bem objetivo para render, né? Eu acho que pra gente também é importante saber de vocês, né, comerciantes associados ao Sim Comércio, se vocês têm e deixam aqui pra gente também alguma sugestão, né, seu Ivo, para o sindicato, para as atividades do sindicato, né? O sindicato, no dia a dia, nós temos uma diretoria, não é? Composta por comerciantes tradicionais, alguns mais novos, que é a mescla, eu acho que é importante. E a gente trabalha procurando cada um sentir a sua realidade na sua loja ou com outros comerciantes, e isso traça os rumos do sindicato, não é? Então, o nosso trabalho maior é a convenção coletiva de trabalho, que estabelece a relação entre patrão e empregado, não é? Que é a função primordial do sindicato. Tem sindicato que só faz isso, né? No Brasil todo, mas só faz isso aí, faz isso e morreu, não é? Mas nós não, nós temos uma atividade muito mais ampla, porque desde o início nossa diretoria sempre primou por poder oferecer mais atividades, mais eventos, mais cursos, palestras, enfim. Nós temos o SCPC, então essa variedade sempre fez parte, né? Sempre fizemos campanhas muito grandes em Catanduva. Normalmente as campanhas eram vendidas, né? Então tinha um prêmio de um carro sempre, temos mais de 10 carros ao longo do tempo que nós já estamos, motos, muita coisa. Ultimamente a gente não tem procurado, desde após a pandemia, nós temos procurado não onerar o comerciante associado. Então, a gente faz campanhas um pouco mais pobre, vamos dizer assim, mas que não tem custo para o comerciante. O Sim Comércio banca, não é? Então, nós fizemos embarque nessa viagem em 2022, depois em 2023 foi show de cupons também. Show de cupons premiados e agora show de prêmios. Voltamos com o show de prêmios. Então, a gente trabalha nesse sentido. Onde tivemos evento, esses dias tivemos o evento da mulher empresária, não é? Pega umas datas, né? Pega uma data de homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Enfim, temos outros eventos, tivemos uma loja do futuro no ano passado, que foi muito bom, eram 8, 9 painéis durante o ano todo, e esse ano vai ter novamente. Eu recebi a notícia esses dias, nós vamos nos inscrever para trazer para Catanduva. Mas sempre fica, às vezes, alguma ideia que comerciantes possam ter no sentido do que o sindicato poderia fazer. E a gente gosta de ouvir. Sim. Não é? Porque, como disse o Padre Oswaldo ontem, tem muita coisa que é sonho e tem muita coisa que é possível fazer. Então a gente fica sempre entre o que é possível fazer e o sonho do que às vezes não é. Mas a gente gosta de ouvir. Então, se estiverem, mesmo que não tenha agora no momento, mas tem em outro momento, entre em contato conosco, sujeira, que a gente então estuda, analisa e vamos ver se a gente implementa. Nós queremos sempre crescer, oferecer mais opções para o nosso comércio. E unir, né? Unir o comércio. Unir o comércio, né? Os objetivos são sempre este. A gente quer estar sempre bem com todos, né? E conversei esses dias com o Fábio Manzano, não é? Presidente da Associação Comercial. Eu convidei para ir até o sindicato, ele
disse que iria, e depois eu iria até a ACE. Essas portas estão sempre abertas, porque eu falo sempre que o objetivo é trabalhar para um comércio mais forte em Catanduva. E é claro que isso abrange tanto comerciário como comerciantes, enfim, esse é o nosso objetivo. Ninguém é dono da verdade, não é? Ninguém, então a gente procura sempre ouvir, dividir os objetivos, a realidade e o ônus também. Não é? Quando tem, fala, não foi da minha cabeça, nós fizemos um grupo, deu certo, ótimo, não deu, vamos trabalhar para corrigir. Mas estamos à disposição. Acho assim, o grande desafio do comércio, além de treinar suas equipes, eu acho, de venda. Sim. E a equipe está sempre em mudança, né? Sim. Nós estamos passando por uma fase agora de troca de equipe, não inteira. São pessoas que foram rotatividade, sabe? Sim. E essa geração muito, é mais né? difícil de... E são meninas mais novas, que estão começando agora na carreira. Agora, né? Eu sinto essa chamada geração Z, não é? Que eles não estão muito habituados a receber ordens, hierarquia, horário. É uma série de vocês que sentem na pele isso daí, não é? Sim, a gente teve sorte com algumas. Não, a gente tem sorte, não temos reclamação sobre isso. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, acho que assim, a realidade é essa. Você falou de dar uma opinião. Sim. Eu acho que assim, algum treinamento, alguma coisa que seja de comércio, capacitar a equipe, capacitação de equipe, atendimento ao público, né? Eu acho que é um desafio para nós, porque a gente passa sempre por isso e vai passar, porque um negócio longevo sempre vai acontecer essas trocas aí, entendeu? E não muda muito dependendo do assim, o bom atendimento, uma pessoa que faz um bom atendimento vendendo celular, ou vendendo roupa, ou vendendo calçado, vendendo qualquer coisa. Um bom vendedor é um bom vendedor. Exato. Quem sabe vender, vende. Quem sabe vender, vende. Ela vai ter que se familiarizar com os produtos. Sim. Né? Eu com a comprei equipe. Um curso uma vez. Conhecer o que está vendendo. Quem sabe vender, vende, né? De uma revista que chama Venda Mais. A gente passou um curso, isso faz bastante tempo já, né? Matheus é super atento. Foi um curso que foi do Raul Candeloro, né? Do Raul Candeloro. Foi um curso muito bom, porque ele dá uma métrica, uma forma de trabalhar para a pessoa, divide o dia, fala de borboletas mentais que atrapalha a pessoa. É um planejamento muito específico de venda. Na nossa área, sabe? Certo. Eu acho que na época, para as meninas, foi um bom treinamento e assim, a gente percebeu que elas usavam na prática o negócio. Sim. Diariamente. Acabava melhorando até o dia a dia delas. Foram 3 treinamentos que mudaram nossa equipe. Esse foi o primeiro. A gente achou, depois esse é mais didático, eu acho que ele é mais assim, organizacional, para a pessoa se organizar no dia de trabalho. Não é tão prático para venda, mas é para organização. Nós passamos um de venda também, que é da Lígia, né? Aí o da New Triad, que é o da Lígia, ele foi mais assim pro dia. O jeito de mandar um áudio, o jeito de chamar, o jeito de sondar o cliente. Como abordar. A pós-venda do cliente, o salvar as características, ter uma agendinha com todos os desejos do cliente. Sabe assim, ela tinha uma coisa mais minuciosa, mais do dia a dia. Mais intimista, ela passa que você tem que ser amigo do cliente, pra você poder ter assertivo com ele. Você tem que saber as coisas para falar. Ela foi um bom treinamento também. Eu acho que seria interessante. Da reserva também foi mas a reserva já é interno já. A reserva disponibiliza para pessoas como nós que são parceiros há muito tempo, eles disponibilizam treinamento. Mas eu acho que o Rony deve ter já cursos, né? A venda, ele tá bem... O Rony, ele é um ótimo vendedor, né? Ele fez. Não, o Rony é ótimo. Mas é que agora eles venderam uma parte da empresa lá, acho que tá menos... Nós temos um problema que é bom a gente trocar ideia com vocês. O problema de darmos treinamento, não é, para os futuros comerciários ou quem já está trabalhando. O problema é o seguinte: se você faz de dia, tem patrão que não dispensa o funcionário. Sim. Se você faz de noite, o funcionário tem compromisso na casa dele. Tem faculdade, tem filho, tem marido, tem uma série de coisas. Então, esse é um problema que a gente sempre realizou. Nós não conseguimos descobrir ainda uma saída para isso. Tivemos um problema até com a adesão a gente fez curso de vitrinismo ano passado, curso maravilhoso. Sim. É a segunda edição. Essa segunda edição a gente não teve tanto sucesso de público porque o pessoal ou não liberava ou... Isso é um negócio bem legal também, que é a questão de visual merchandising, que é fazer o VM da loja. Sim. Esse profissional não tem no mercado. É difícil. Muito pouco. Razão. A pessoa que faz esse VM, sabe... As pessoas contratam fora, porque não tem necessidade. Tem que trazer de fora. Tem que trazer de fora. É verdade. É um negócio interessante. Nós passamos o treinamento, nós tentamos ajudar elas com isso, mas não é uma coisa tão simples de fazer.
Tem que ser bom nisso pra fazer. Senão Sem não dúvida fica harmônico, nenhuma, não fica legal. Às vezes o menos é mais, você faz um negócio mais clean, fica mais bonito. Mais minimalista um A gente pouco. tenta pegar referências de ótimas lojas fora, né, de Catanduva. Então, assim, grandes multimarcas que mostra esse visual no Instagram, né, ou em outro meio de rede social. Aí a gente pega uma menina e começa, ó, treina o olhar dela. Certo. Tá vendo? Olha esse Siga detalhe. esse Instagram, dá uma olhada nisso. Olha isso, olha como que ela expõe isso. Por que essa peça tá vendendo? Ela tá vendendo porque olha como ela tá apresentada. Porque não adianta nada, né? Você ter uma peça com custo agregado alto, um tecido nobre, uma costura diferente, uma alfaiataria, se não souber mostrar, a peça tá amassada. Ela não tem valor. Não tem valor nenhum. A peça tá fora de contexto. Ela tem que estar dentro de um contexto para ela ser enxergada, sabe? Pra visualizar. Pra pessoa sentir, ver, valorizar, isso mesmo é a palavra. Senão não valoriza. Né? Senão não valoriza. Se ela estiver no meio das demais, sem nenhum destaque, ela é mais uma peça. É mais ali, uma peça. É uma aula, hein? Isso aí. Uma aula que nós estamos aqui recebendo, e quem vai nos assistir também, quem está nos assistindo também está aprendendo. Porque tem muita gente que assiste os nossos entrevistados, né, para saber se vão abrir uma loja, como é que tem que proceder. Já conversei com várias pessoas que dizem, se reportam assim, né? Então é importante, é uma lição que está aí, e que as pessoas veem que a necessidade de estar ligado 24 horas no seu negócio. Teve casos também de vir comerciante aqui que falou sobre algum assunto muito específico e outro comerciante assistiu, ligou para ele, foi na loja para trocar ideia. É sempre bom, troca. A gente está sempre aberto também. Ah lá, isso é importante. A gente não tem esse, nossa, mas fulana vende o mesmo que eu, não tem problema, a gente tem que ter um bom relacionamento. Não tem problema, É bom, assim, você falou do treinamento, que o Matheus falou do treinamento, que eu achei muito legal, porque se em Catanduva a gente tiver bons vendedores, o comércio estiver bem equipado de gente boa, as cidades vizinhas vão ter Catanduva como seu ponto de compra, como é no Natal, sabe? Exato. Não adianta ter uma loja boa. A pessoa tem que estar bem servida, porque ao invés dela ir pra, sei lá, Ribeirão, Rio Preto, o dia que for pra São Paulo eu compro alguma coisa. Não, ela tá bem servida em Catanduva. Ela não precisa sair, e também os arredores vem pra cá. Vem como referência. Exato. Então aí ela sai da marca da moda, vai para uma outra loja, também vai comprar um presente, um brinquedo para uma criança, também é bem atendido. Então, assim, o comércio forte agrega cliente para todo mundo, né? E tem uma disputa hoje que é a internet, né? Nós temos que estar acima. É a vitrine. Você tem que estar atender muito bem a pessoa, porque senão ela tem. Se não for para ter um atendimento bom, então vamos na internet. E aproveitando, né? O Lucas fica aqui preocupado com o tempo, mas depois nós vamos fazer os cortes necessários, dá tudo certinho. Como é que vocês veem hoje? Vocês vendem muito online, muito pela internet também, ou não vendem bem menos mais que a gente gostaria. Bem menos que a gente gostaria. Sim. Nós não temos estrutura, acho assim, sempre falei, você tem que começar para sentir, né? Mas acho que assim, hoje, a demanda que a gente cria, a gente consegue atender com esse pessoal que está na loja lá, a gente consegue atender até bem, e às vezes ainda tá acontecendo de demorar alguma coisa que não é uma coisa que a gente quer. A gente quer que atende rápido. Pra você ter alta performance e excelência no atendimento do cliente que a gente já tem, né? Que já é difícil de conquistar, se for então a gente não pode perder. Vender online, nós precisava ter uma equipe, acho que a par disso, para ficar fazendo só isso. Só isso. Porque não tem como mesclar isso aí. Não dá. Não dá. É um porque o atendimento online é imediato. Não dá pra você falar assim, daqui a pouco eu vou lá responder ele, eu vou lá responder esse aqui que tá aqui na loja. Não tem como. Você tem que ser na hora. Ele vai para outro. Ele vai comprar em outro lugar. Sem dúvida. E o Matheus tá fazendo bastante pesquisa disso. Toda vez que a gente faz, a gente fala, nossa, a gente tá perdendo, né? E ele tá levantando estudos, vendo vídeos, aprimorando. E aí ele fala, a gente precisa começar. Mas é que assim, demora pra você ver resultado na internet. Demora, assim, até estruturar. Já tem gente fazendo isso com exímia categoria. Exato, já estão à frente, né? Então, assim, não é tão fácil você começar e falar, agora eu vou começar a ter resultado. Não, porque se você começa mal também é ruim, né? Se você não começa totalmente estruturado, é ruim. E você começa, você tem que aportar dinheiro, porque para você aparecer, você tem que colocar dinheiro na internet, não tem como. E aí você começa a ver o resultado, eu faço reunião com a minha mãe, com a minha irmã, e falo assim, os resultados foram esses. A minha mãe, nossa, a minha mãe, ela quer...
Então ela não. Ela Não quer precisava resultado pôr tanto imediato. dinheiro. Ela quer resultado imediato, entendeu? E na loja que a gente não vê é. resultado imediato, porque é uma loja de muitos anos que já tá andando, então a gente vê o resultado, já tá. Agora, isso seria uma loja à parte. A gente tem que encarar como uma nova loja, né? É um outro empreendimento, É outro praticamente. negócio. É outro negócio. Outros funcionários específicos do setor. Mas a gente tá estudando, sei. porque assim, o que eu falo para meu irmão, que o mais difícil hoje que você, é criar um conteúdo legal para a pessoa se interessar por ele. Certo. E depois disso você tem que começar a impulsionar, uma série de coisas que você tem que fazer com esse conteúdo. Exato. Mas se tiver um conteúdo bom, você consegue replicar isso para todas as cidades. Você não precisa vender só aqui, você pode vender em todos os Exato. lugares. Se aqui funciona e vende, as fotos que a minha Funciona irmã faz, também. o vídeo, funcionaria talvez em outro lugar. Exato. Só precisa chegar até as pessoas, né? Aí entra um profissional de impulsionamento, um cara de marketing, né? Exato. Não precisa chegar com um vídeo de qualidade para vender. Tá vendo? É a estrutura muito grande que precisa para isso. Sim. Não é uma Às coisa vezes a pessoa simples. fala, eu vou abrir uma loja online que não tem funcionário e tal, mas você tem que investir. Não é assim. Vai ter que investir. Não, vender um pouquinho online, a gente vende. A gente tem Sim. até clientes fixos de fora, entendeu? Que já É que a conhecem venda online, que eu quero dizer, não é vendedora. uma venda direta. A nossa venda é assim, a gente posta, o Instagram tem um alcance região aqui, Sim. e aí as pessoas pedem pelo WhatsApp. Isso a gente Entendi. tem. Entendi. Isso Pelo vende Instagram, pelo Entendi. inbox, vende direct, assim, um né? volume legal. Só que Entendi. assim, não é uma venda direta online. Online é a pessoa ir lá, clicar e comprar direto, sem ter E aí você falando dessa diferença, né, entre o vender, vamos dizer, em grande quantidade para o mundo todo, ou pelo Instagram, né? Então também há que se entender isso. Às vezes as vendas pelo Instagram estão pelo WhatsApp para entrega estão compensando. Às vezes não há necessidade de sair para tanto alcance, né? Isso tem que ser muito bem É isso, pesado pra você- e analisado, que é o que pra vocês você estão escalar, fazendo. Sair, mas sem perder todo o foco que a gente Que tem existe aqui. hoje, que tem Entendeu? Não hoje. pode mexer no que a gente tem. Seria um O que nós agregador, estamos né? tentando fazer aqui é o seguinte: nós somos multimarca, certo? Todos os nossos fornecedores têm venda online já. Então, eu estou Exato. falando de concorrer com eles, Exato. É. parte desse ponto, Entendo. certo? O que nós estamos pensando em fazer, nós estamos criando uma marca que isso já vem há muitos anos fazendo, que é em nome da minha avó, mãe da minha mãe, começou a loja. Sim. A marca chama Madá. 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 E a gente, com essa marca, a gente quer vender online. Certo. Porque a gente tem condição de reposição, a gente consegue fazer uma reposição. Então, eu vendi bem uma peça, eu posso repor ela Certo. e pôr para vender. Eu tenho estoque. Entendi. E eu não vou concorrer com uma pessoa que já tem no mercado. Certo. Se eu for vender uma marca, isso aqui eu tô usando o Oscar, por exemplo, reserva, já tem na internet. Né? Exato. Eles Exato. próprios já vendem a marca Eles deles. vendem, é. Então é Então uma é difícil para concorrência você. meio- Vai difícil, concorrer né? com eles, né? É. Condição. Vamos contar. Quero contar também um pouquinho da nossa marca própria, que é a Madá, que a gente Ótimo. começou há um Fala tempinho, da Madá. né? A gente começou há um tempinho, começamos com algumas peças, coleções esporádicas, porque a gente sentiu necessidade de um nicho de tudo que a loja vende, né? A loja vende de todas para todas as idades, né? Todos os estilos. A gente sentiu necessidade de um nicho, que é roupas básicas, atemporais, assim, cores neutras, que as pessoas usam muito pro dia a dia, pro trabalho, e com um preço de entrada legal, com qualidade, né? Então, são tecidos de qualidade, costura, a gente, né, deu cabeçada, porque pega a fábrica, pega outra confecção, não dá certo, importa, não dá, sabe? A gente vem de erros e tentativas, e agora a gente tá numa fase um pouco mais assertiva, Mais estruturada né? agora. Mais estruturada. Nós estamos nessa fase do erro Já tentativo. passou por bastante Não, erro agora. Tem uma frase de uma mulher que hoje tem uma marca muito legal. E ela fala assim: se você não tiver vergonha do seu primeiro produto, você começou tarde. Tem razão. Você não tem vergonha do primeiro. Nunca começa. Você esperar todas as possibilidades para ter a perfeição, assim, você não vai começa, conseguir você não nunca começa começar, nunca. tem Então razão. hoje a gente tá numa fase já verdade. bem assim, mais legal da Madá. Hoje a gente tá numa fase- contratando uma pessoa de estilo que ela faz. Desenvolve peça. Pra fazer, a gente tem algumas facções para confeccionar, né, essas peças, então a gente tá
diretamente já em todo o trabalho de estilo, de construção de peça, de escolha de tecido, costura e tudo, assim, É um novo mundo para nós. Na verdade, é uma outra empresa. Porque você tem outro negócio totalmente diferente, os custos são diferentes, o tempo é diferente de produção. Nós tínhamos um negócio que tipo, a gente ia numa facção, falava, eu quero fazer esse modelo. A pessoa, ela mesma comprava o tecido, ela mesma entregava a peça. Era diferente, só passava um modelo para a pessoa, mais ou menos. Hoje a gente tem uma pessoa que desenvolve, faz levar para lá, nós compramos os rolo tecidos. De tecido, então assim, é tudo diferente, né? Mudou, é outro negócio. Tem né? essa sua parte. Confeccionar. Isso. Mas não assim, terceirizar uma nós vamos não né? temos pretensão de ter confecção, porque é uma coisa meio complicada. Mas a gente já tá fazendo em alguns lugares, né? E esse ano que a gente quer, a partir de abril, vai começar a ter novidades com mais frequências, feitas por nós, assim mesmo, desde o primeiro passo. A Madá ainda não está. Não, ela existe. Já existe. Ela já tem venda. Já produz e vende. Sim. Ela tá num outro estágio, eu digo, sabe? Só. Não, ela tá aprimorando cada vez mais. Não estava tão na nossa mão. Agora a gente tá, nós fazendo desde o começo. Todo o processo. Comprando tecido, melhorando. Modelagem. Antes era uma coisa mais... Porque, por exemplo, a cliente, às vezes eu conseguia numa fábrica, a fábrica fazia até, sei lá, o G. Aí as clientes ficavam chateadas por não ter... A peça no GG, a peça no GG, por exemplo. Tá. Ou se não, eu quero fazer... Mas porque não tem outras cores, eu não tinha essa possibilidade. Certo. Então, hoje eu tenho tudo na mão. Então, assim, vamos começar... Nós estamos se programando para ter coleções como uma marca. Entendi. A marca, por exemplo, a gente faz uma coleção da 24/7, que é uma marca. A gente recebe durante 6 meses... Começa a entregar em fevereiro, março, abril, escalonado, uma quantidade. Por família. Então a gente vai fazer a mesma coisa que a nossa marca. Só que isso leva tempo, aprimorar. Exato, não é algo simples. Precisamos de uma pessoa, que é a Bruna, que está com a gente agora também, fazendo essa parte de desenvolvimento. Estilo, né? Que bom, mas é aí. De que Madá que tá aí, vem com força total. Maravilha. E é uma marca muito legal. A minha irmã, bom... É o Instagram nosso, depois o pessoal pode ir lá dar uma olhada. Aí, pode ficar pro público. É o M, marca da moda, né? Tudo junto. A Madá é postada já junto na loja, né? Como as outras marcas. A gente faz stories todos os dias, então tem novidade masculina, feminina todo dia. Lucas, nós precisamos ir lá agora. Vamos lá. Tem que ir. Aguardamos vocês lá. Estamos aguardando. Tomar um café. O público masculino está crescendo agora. Tem que estar junto. Isso é importante. Eu sou a turma que vejo no Instagram e vou na loja. Mas eu isso a gente já tem que ter. Quando a gente compra uma peça, a peça chega. Se ela não foi fotografada ou uma foto, a chance dela sobrar uma promoção é muito maior. É maior, tem razão. Se você posta, a pessoa já vê. Já vê e já quer. Quantas pessoas. É uma forma de trabalho. Porque, por exemplo, as meninas fazem prospecção pelo WhatsApp. Falar, Ivo, chegou tal coisa que você gosta. Nanana. Se você só falar uma coisa, você mandar uma foto. Mas se ela te mandar uma foto. Verdade. É o que eu falei da apresentação da peça na loja. É o tipo de apresentação da peça virtual. E hoje em dia, a nossa vitrine maior é a vitrine virtual do que a vitrine do que é da própria loja. Então, assim, é a forma que a gente tem de vender mesmo nesse acesso ilimitado que é a internet, né? Prospectar com o cliente. Eu lembro que quando a gente começou, era lista telefônica para prospectar. Tem razão, o Lucas. O Lucas não passou por isso. Sou dessa geração. Nossa, era um trabalho. Sabe o que a gente fazia? Até hoje a gente fazia. Tem uma coisa que a gente faz até hoje, isso. Ver revista. Não, hoje parou muito. A gente via revista. Aí, por exemplo, assim, o colunista colocava Matheus Colombo. A gente falava assim, nossa, essa pessoa pode ser nosso cliente. Vamos achar o nome dele na lista telefônica. Aí pega a lista telefônica, Matheus Colombo.
o nome. Aí, aquela carona, né? De ligar pra pessoa, nunca viu. Oi, tudo bem? É a Maju aqui da Marca da Moda. Então, assim, era um trabalho muito mais difícil. Hoje é muito mais fácil, né? Hoje, as pessoas falam, ai, tá difícil hoje. Gente. Não, mas a gente não passou por isso lá. As redes sociais conectou muita gente. Pra quem quer trabalhar, vender, facilitou muito. Um vendedor que sabe usar isso bem... Tem muito mais facilidade. Tem muito. É uma arma muito poderosa. O problema é que, assim, se o vendedor não for bom e não construir uma intimidade, não construir um relacionamento, a pessoa não vai responder. Porque é tanta gente chamando. Esses dias nós tivemos um treinamento no sindicato. Um amigo que estava numa situação difícil, eu ajudei ele. Um pouco agora quero te agradecer. Nós tivemos o curso do Rafael. E o Rafael apresentou logo no começo, é um empresário novo. Proprietário da Combate. Da Combate. E ele apresentou um questionário que ele faz para ver o perfil do candidato à vaga que você abre. Então ele tem 4 tipos ali. E aí nas respostas já te dá a indicação de qual é o perfil dele. Ele busca, por exemplo, o vendedor. Uma empresa de RH, no Chega caso. lá, não serve. Não tem. A característica dele não é para vendedor. Não adianta contratar ele que você vai dispensar ele em 30 dias. Eu achei interessante. Consultoria. Se vocês quiserem, depois eu devo ter a cópia do teste, as perguntas. Eu achei super interessante. A gente até pegou, assim, de uma pessoa que a gente fez treinamento, algumas perguntas, mas às vezes a gente acha que sai do foco fazer, por exemplo, uma menininha de 17 anos chega lá para fazer uma entrevista. Aí você pergunta, qual é o seu sonho de vida? Assim, são perguntas que eu acho que às vezes foge um pouco pro... É muito subjetivo. Eu vou passar para vocês. Mas faça esse teste. Para vocês darem uma olhada, porque ali eu acho que ele abre bem o leque para ver o perfil de cada um, para ver se ele se encaixa. E ele mesmo fala, quando vai na minha empresa buscar, antes de qualquer coisa eu faço o teste. Primeiro. Ali eu já vejo se ele se encaixa no perfil que eu preciso. Se não encaixar, eu nem levo adiante. Legal. Gente, mas tá muito bom, tá vendo como passa rápido? Passa rápido, a gente... Bom. Se empolga e vai falando, e é assim que funciona o podcast. Muito bom. E é importante, eu gosto muito, particularmente, de ouvir, porque a gente está sempre aprendendo. A gente aprende muito. Então, ouvir vocês é um prazer enorme. Tenho certeza que muita gente que vai assistir vai adorar e vai procurar tirar um pouco desses ensinamentos que vocês passaram. Tomara, né? Nós estamos para aprender também. A gente está para aprender. A gente agradece demais a participação de vocês e estamos sempre abertos. O sindicato está sempre à disposição de vocês. Nós também. Muito obrigada, viu? Obrigado aí, gente. Obrigada pelo convite. Obrigado, Ivo. Obrigado, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.